Muito bem, queridos, retornando ao estudo da lição número 12, a parte segunda-feira, falando sobre o nosso corpo, que é um templo. Algumas pessoas consideram o pensamento grego de que o corpo é uma prisão, e quando a pessoa morre, o espírito, a alma se liberta e vai então para o paraíso. Essa é uma ideia grega, e quando abordamos o assunto referente à morte e os seus conceitos existentes que vieram de longe, nós nos deparamos com o espiritualismo. O espiritualismo é uma corrente de pensamento fundado na suposição de que o ser humano é uma alma imortal. E mesmo depois da morte, esse espírito, essa alma, continua a evoluir. Essa ideia surgiu no Éden, quando o diabo prometeu a Eva que eles não morreriam. Ele disse, certamente não morrereis, mas sereis como Deus. Aqui está o diabo mostrando para Eva que ela iria evoluir se ela cometesse o primeiro pecado. Ellen White predisse que no fim dos tempos os enganos satânicos iriam aumentar de uma forma tão grande que ela chegou a ter uma visão onde ela viu um comboio, um trem muito comprido com uma faixa escrito espiritualismo ou espiritismo. E ela dizia que o próprio condutor desse trem era o próprio diabo e que estava lotado e que o mundo inteiro queria entrar nesse trem. Por causa das ideias espiritualistas que prometem uma vida depois da morte. Por isso, essa visão de Ellen White mostrava o quanto essa ideia da alma imortal tem assim inundado o nosso mundo. Podemos dizer que essa previsão de Ellen White deveria deixar cada pessoa em estado de alerta. Dentro desse contexto, muitos cristãos acreditam no pensamento filosófico grego de que o corpo só serve para abrigar uma alma que será liberta quando a pessoa morrer e assim essa alma vai para o paraíso ou para o céu. Dr. Kierkegaard, por exemplo, ele acreditava no panteísmo. Para ele tudo era Deus, a natureza tinha Deus. Quando ele fazia sua cirurgia, ele dizia, o ser humano é Deus dentro do ser humano, o rim, o coração, tudo é Deus. É chamado de panteísmo esta ideia ou esta filosofia e então religiosa, essa filosofia religiosa, de maneira que Ellen White combateu muito o Dr. Kierkegaard por causa desta ideia dele. Dr. Kierkegaard foi o criador dos sucrilhos, que hoje leva o seu nome, mas ele tinha ideias espiritualistas ou panteístas e foi combatido muito por Ellen White na ocasião. A pergunta número 3 da lição diz o seguinte, lendo o que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso corpo, o que significa o nosso corpo ser templo do Espírito Santo? O que isso muda em nossa vida e em nosso conceito? O livro de 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, pois vocês pertencem a Deus. 1 Coríntios 10, 31, Paulo escreveu, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, para a pergunta, lendo o que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso corpo, o que significa ele ser o templo do Espírito Santo? Resposta, como o corpo é o templo do Espírito Santo, devemos cuidar da saúde com bons hábitos e fazendo tudo como um dever religioso para glorificarmos a Deus. O nosso corpo pertence a Deus e, portanto, deve ser respeitado. As pessoas não podem jogar dentro do corpo tudo que as pessoas querem para que se transforme num latão de lixo, porque pertence a Deus. O pecado distorceu a imagem divina no ser humano. E, embora tenha sido criada a sua imagem e semelhança, tudo sofreu um desgaste, uma mancha que precisaria de restauração física e espiritual para retornar à condição original, já que foi feito de maneira perfeita e o pecado distorceu, o pecado então deteriorou o corpo humano. Haja vista que Adão viveu quase 1000 anos, ele viveu 930 anos, Matusalém viveu 969 anos, e depois disso houve uma degradação na estrutura humana, chegando as pessoas hoje a viver 10% do que viveu Adão, quando a pessoa tem ainda uma longevidade produzida por bons hábitos. Quem passa dessa idade, logicamente, e não tem muita qualidade de vida, porque os hábitos utilizados durante a vida inteira vai desgastar o corpo humano,
É como usar um carro e não se preocupar com troca de óleo, com bom combustível, com água no motor. Logicamente que em pouco tempo esse carro vai assim dar problema, fundir o motor. Por isso o ser humano precisa de bons hábitos alimentares para que ele possa ter qualidade de vida. Por isso o salmista Davi, ele chegou a dizer no Salmo 90, verso 10, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80 anos, a medida dessa idade é canseira e enfado, porque a vida passa rapidamente por nós e nós voamos. Quem acredita na imortalidade da alma e na reencarnação não liga muito para cuidar do corpo, já que o corpo é apenas uma casca, é um transporte para a alma. Por isso as pessoas não têm muito cuidado com o corpo. A pessoa bebe o que quer, come o que quer e acredita que isso não tem nenhuma importância. O que vale é o espírito. É isso que tem validade para aqueles que acreditam na imortalidade da alma. No entanto, o apóstolo Paulo nos ensina que devemos cuidar da saúde como sendo um dever religioso. O apóstolo Paulo até dá um alerta precioso sobre o assunto em 1 Coríntios 3,17. Ele diz o seguinte: se alguém destruir o santuário de Deus, que é o nosso corpo, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado, disse o apóstolo, escreveu o apóstolo Paulo. Ellen White escreveu em um dos seus livros e foi citado em Meditações Matinais do ano de 1980, na página 121, ela escreveu o seguinte: não deveriam aqueles pelos quais Cristo deu sua vida dar valor à sua própria felicidade, à sua paz e saúde, obedecendo às leis da natureza? Somos a propriedade do Senhor pela criação e pela redenção. E Ele requer que aprendamos como cuidar do nosso corpo, observando cuidadosamente as leis da vida, da saúde e da pureza. Deus deseja que tenhamos saúde plena, que usemos menos remédio do que temos utilizado, para que nós possamos dar um testemunho de que Deus está dirigindo a nossa vida. E um corpo saudável, uma pessoa com qualidade de vida, chama a atenção. Por isso que em Loma Linda, na Califórnia, existe um vilarejo onde existem a Vila dos Adventistas. E ali, até a reportagem do SBT, no ano de 2019, fez uma reportagem mostrando a longevidade. Você pode procurar depois, até no YouTube, reportagem SBT sobre longevidade dos adventistas. Vai aparecer a reportagem ali, mostrando pessoas que têm mais de 100 anos e são pessoas ativas, cuidam de hortas, andam de bicicleta, aqueles velhinhos maravilhosos, com um sorriso no rosto, com a pele corada, e vão ao supermercado, retornam, brincam, uma coisa impressionante. Longevidade, um testemunho que a pessoa deve dar por causa da sua preocupação com o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Podemos dizer que nós temos que se comparar como a águia. A águia, ela é usada como símbolo do que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, diz o profeta Isaías. Por isso, a pessoa deve cuidar dos preceitos de saúde para ter uma vida longa e ser comparado à águia. Essa ave é interessante desde a sua origem. Um frango está pronto para ser vendido no mercado em 6 semanas. Águias, elas levam até 1 ano para elas aprenderem a voar sozinhas. As águias, elas não levam, como no caso da águia real, elas não levam assim 1 ano, elas voam antes. Podemos dizer que as águias são assim aves que nos dão uma lição profunda. Verdadeiros cristãos são como águias, podem levar um tempo para amadurecer, mas cuidam do seu corpo e estão voando cada vez mais alto. Têm um intelecto melhor, têm uma sabedoria naquilo que fala, porque o cérebro funciona de maneira perfeita, tem o uso perfeito do seu sistema assim neurológico, porque aquilo que ele consome alimenta o corpo de maneira perfeita. Tem menos câncer, porque o organismo não é atacado com assim, descargas químicas pela ingestão de alimentos que não combinam entre si. É do alto que vem o poder para o cristão. A águia, quando enfrenta uma tempestade, ela sobe acima das nuvens e ela então fica diante do sol. O cristão tem que saber subir acima das tempestades pelo poder de Deus e estar diante do sol da justiça, que vai alimentar a sua saúde. E dessa forma, o corpo vai ser preservado para ser um testemunho de que é o templo do Espírito Santo. Por isso, preserve a sua coragem, Deus vai ajudar você. Por isso, preserve o seu corpo para Deus. Só assim você terá o Espírito Santo.
A única coisa imortal que tem dentro do nosso corpo é o Espírito Santo. Não é uma alma, é o Espírito Santo. Deus abençoe. Obrigado, Senhor, por essa lição. Ajuda-nos a ter o Espírito Santo. Nos dê sabedoria para cuidarmos da nossa saúde, do nosso corpo e honrarmos o Senhor através desse cuidado. Dê a tua bênção a todos, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Beijo no coração. Que a segunda-feira seja abençoada e a semana cheia de vitória. Fique com Deus.